Quando foi a última vez que você fez algo sem verificar o que os outros iam pensar? Não estou falando de algo pequeno. Estou falando de uma decisão real. Uma mudança de carreira, um relacionamento, uma escolha de vida, uma opinião em público. Você parou antes de agir, calculou, imaginou as reações. Pensou no que seu pai diria, no que seus amigos iriam achar, no que as pessoas lá fora iam comentar. E talvez, dependendo do que imaginou, tenha recuado, ou modificado, ou simplesmente ficado em silêncio. Isso tem um nome, e não é prudência, não é humildade, não é consideração pelos outros. É dependência emocional, e está silenciosamente controlando muito mais da sua vida do que você percebe. No vídeo de hoje, vou te mostrar como os estoicos construíram uma filosofia completa de independência interna e como homens que aplicaram essa filosofia pararam de pedir permissão para existir. Vou te mostrar os 3 tipos de dependência que mais destroem homens hoje, a história de um filósofo que levou essa ideia ao extremo absoluto e o processo prático de construir uma identidade que não precisa de validação externa para se sustentar. Fica até o final. Esse talvez seja o vídeo mais libertador que você vai assistir. Deixa eu te contar sobre Diógenes de Sinope. Diógenes era filósofo, mas não do tipo que você imagina, sentado em uma biblioteca escrevendo tratados em papiro. Diógenes vivia em um barril, sem casa, sem posses, sem status, deliberadamente. Numa manhã, Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do mundo conhecido, conquistador de impérios, filho de um rei, foi pessoalmente visitar Diógenes. Levou sua comitiva, seus generais, seus guardas. Encontrou o filósofo deitado ao sol. Alexandre se aproximou, impressionado com a fama do homem, e disse: "Sou Alexandre o Grande. Peça-me o que quiser. Tenho o poder de te dar qualquer coisa." Diógenes abriu um olho, olhou para o imperador e respondeu: "Sim, pode sair da frente do meu sol." Alexandre ficou em silêncio por um momento, e então disse aos seus generais algo que ficou registrado na história: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Pensa no que aconteceu nessa cena. O homem mais poderoso do mundo, com exércitos, tesouros, territórios, foi até um filósofo que não tinha nada e saiu de lá desejando ser aquele homem. Por quê? Porque Alexandre, com todo o seu poder, ainda precisava de conquistas para se sentir inteiro. Ainda precisava de vitórias, de admiração, de mais território para confirmar quem era. Diógenes não precisava de nada disso, nem do sol do imperador. Essa é a liberdade que os estoicos buscavam. Não a liberdade de ter tudo, a liberdade de não precisar de nada externo para ser quem você é. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora e ative as notificações. Vamos começar. Como isso foi instalado em você? Antes de falar em como se libertar da busca por aprovação, preciso ser honesto sobre algo. Essa busca não é fraqueza, é biologia. O ser humano é um animal social. Durante milhares de anos, ser rejeitado pelo grupo era equivalente a uma sentença de morte. Você precisava do grupo para sobreviver, para caçar, para se proteger, para reproduzir. A aprovação social não era um luxo, era uma necessidade de sobrevivência. Então o cérebro desenvolveu um sistema de alerta extremamente sensível para sinais de rejeição. Um sistema que dispara cortisol, o hormônio do estresse, quando sentimos que estamos sendo excluídos ou desaprovados. O problema é que esse sistema não foi atualizado. Você ainda carrega o hardware de um ancestral que precisava da aprovação do grupo para não morrer, mas está rodando esse hardware em um mundo onde a rejeição social raramente é uma ameaça real à sua sobrevivência. A pessoa que não aprova a sua escolha de carreira não vai te deixar morrer de fome. O amigo que discorda da sua opinião não vai te expulsar da tribo. O desconhecido que não curtiu sua foto não tem nenhum poder real sobre sua vida. Mas o cérebro não sabe disso. Ele ainda reage como se rejeitados. Agora some isso a um processo de criação que, para a maioria das pessoas, foi construído em torno de aprovação. Você aprendeu cedo que certas ações traziam aprovação,
boas notas, comportamento correto, conquistas que os adultos valorizavam e que outras traziam rejeição. E ao longo de anos foi calibrando quem você é com base nessa equação. O resultado? Uma identidade moldada de fora para dentro, construída para ser aprovada, não para ser autêntica. E agora, décadas depois, você ainda opera por esse sistema. Escolhe carreiras que impressionam, evita opiniões que podem dividir, modifica comportamentos conforme a plateia. Não porque é hipócrita, mas porque o sistema está rodando em segundo plano, silencioso e constante. Qual é o seu? Existem 3 formas principais em que a dependência de aprovação aparece na vida de homens adultos. E a maioria das pessoas tem pelo menos 2 deles ativos ao mesmo tempo. Tipo 1. A dependência de validação. É o mais óbvio, mas não o mais comum. É quando você precisa que as pessoas confirmem que está no caminho certo antes de continuar. Você toma uma decisão e imediatamente busca alguém, um amigo, um familiar, um mentor, para dizer sim, faz sentido. Não para receber conselhos, para receber permissão. A diferença é sutil, mas enorme. Conselho busca perspectiva, permissão busca aprovação. Tipo 2. A dependência de conformidade. Esse é mais silencioso e mais devastador. É quando você suprime partes de quem você é para não causar desconforto nas pessoas ao seu redor. Você tem uma opinião, mas fique em silêncio porque a maioria pensa diferente. Você quer mudar de direção, mas não fala porque vai decepcionar quem investiu em você. Você age de um jeito em público e de outro quando está sozinho. A conformidade parece consideração pelos outros, mas na maioria das vezes é medo de desaprovação disfarçado de educação. Tipo 3. A dependência de resultado. Esse é o mais traiçoeiro porque parece o mais legítimo. É quando você só se sente bem consigo mesmo quando os resultados externos confirmam seu valor. Quando o projeto vai bem, você está bem. Quando vai mal, você está mal. Quando as pessoas elogiam, você se sente inteiro. Quando criticam, você se fragmenta. Sua autoestima está terceirizada. Ela não está dentro de você. Está nas mãos de resultados e opiniões que você não controla. Sêneca escreveu: é uma loucura construir sua felicidade no que está fora de você. Não porque conquistas e reconhecimento sejam ruins, mas porque quando seu bem-estar depende deles, você entregou o controle da sua vida para forças externas. E forças externas não são confiáveis. A dicotomia do controle aplicada à aprovação. Epicteto, o filósofo que nasceu escravo, foi torturado fisicamente por seu dono e ainda assim se tornou um dos homens mais livres que já viveram, tinha um ensinamento central que resolve esse problema na raiz. Ele chamava de a dicotomia do controle. Existem coisas no seu poder e coisas fora do seu poder. Simples assim. No seu poder, seus pensamentos, seus julgamentos, suas escolhas, suas ações, suas reações. Fora do seu poder, o corpo, a reputação, o dinheiro, o que as pessoas pensam de você, como elas reagem ao que você faz. E aqui está o ponto central. A opinião que as pessoas têm de você está completamente fora do seu poder. Você pode ser honesto e ser chamado de arrogante. Pode ser generoso e ser chamado de interesseiro. Pode trabalhar com excelência e ser chamado de sortudo. Pode ser humilde e ser chamado de fraco. A interpretação que as pessoas fazem de você não está no seu controle. Nunca esteve, nunca vai estar. Então, quando você vive buscando a aprovação delas, está buscando algo que não está no seu poder garantir. Está construindo sua estabilidade em areia movediça. Epicteto dizia que o caminho para a liberdade é simples. Cuide apenas do que está no seu poder. Solte o que não está. Na prática, isso significa uma mudança radical de foco. Em vez de perguntar o que as pessoas vão achar, perguntar se essa ação está alinhada com quem eu decidi ser. Em vez de verificar se os outros aprovam, verificar se você aprovaria sua própria ação perante seus valores.
Em vez de medir sucesso pela reação externa, medir pela qualidade do esforço e da intenção que você colocou. Isso não é indiferença aos outros, é clareza sobre onde está o seu poder. O homem mais criticado do mundo antigo. Marco Aurélio foi imperador de Roma por quase 2 décadas. Nesse período, foi constantemente criticado por senadores que queriam mais poder, por generais que discordavam de suas estratégias, por filósofos que questionavam suas decisões, por pessoas comuns que não entendiam suas escolhas. E mesmo assim, Marco Aurélio governou com uma consistência rara. Não porque ignorava as críticas, mas porque havia desenvolvido uma relação muito específica com elas. Nas Meditações, seu diário pessoal, nunca escrito para ser publicado, ele escreveu para si mesmo algo que ficou atravessado na história. Que a opinião alheia sobre ele não definia o que ele era. Que podia ser criticado e continuar sendo quem havia escolhido ser. Que a reputação era uma coisa externa e ele, o verdadeiro ele, existia independente do que pensavam. Mas aqui está o que poucos percebem sobre Marco Aurélio. Ele não era naturalmente indiferente às críticas. Ele trabalhava ativamente para construir essa indiferença. Todo dia. Nas páginas das Meditações, você vê um homem lembrando a si mesmo, repetidamente, que a opinião dos outros não é o que importa. Não era uma conquista definitiva, era uma prática constante. E isso é importante porque significa que você não precisa chegar em algum estado iluminado onde a opinião alheia simplesmente para de te afetar. Você precisa desenvolver a prática de redirecionar o foco, toda vez que a busca por aprovação aparecer, de volta para o que está no seu poder. Repetidamente, com paciência, como Marco Aurélio fazia nas páginas de um diário que ninguém deveria ler. Onde isso aparece na sua vida? A dependência de aprovação não aparece de forma genérica. Ela aparece em domínios específicos da vida. E para cada domínio, existe uma prática específica de liberação. Domínio 1. Carreira e propósito. Você está na carreira que escolheu ou na carreira que escolheram por você? Está construindo o que quer construir ou o que vai impressionar as pessoas certas? A pergunta estoica aqui é: se ninguém soubesse o que você faz, você ainda faria? Se a resposta for não, você não está construindo propósito. Está construindo uma performance para uma plateia. Domínio 2. Relacionamentos. Você diz o que pensa nas suas relações importantes ou calibra constantemente para evitar conflito e manter aprovação? Relacionamentos construídos em cima de aprovação constante não são conexões reais, são negociações. E em algum momento, o custo de continuar se suprimindo vai ser maior do que o custo do conflito que você tentou evitar. Domínio 3. Opiniões e posicionamentos. Você tem posições ou tem a posição que o grupo ao seu redor tem? Quando alguém te pergunta o que pensa sobre algo importante, você responde com o que realmente acredita ou verifica primeiro quem está na sala? Domínio 4. Aparência e estilo de vida. Você toma decisões sobre como viver baseado no que faz sentido para você ou no que vai ser bem visto? Onde mora, o que compra, como se veste, como passa o tempo livre? Diógenes vivia em um barril, não porque era a escolha inteligente financeiramente, mas porque era uma demonstração radical de que nenhuma posse, nenhum status, nenhuma aparência tinha poder sobre ele. Você não precisa ir a esse extremo, mas pode se perguntar honestamente: quantas das suas escolhas de estilo de vida são suas? E quantas são encenações para uma plateia que mal percebe? O processo prático. Vou te dar um processo em 3 etapas para começar a construir independência interna, não de forma teórica, mas de forma que você consiga aplicar esta semana. Etapa 1. Identifique o padrão. Por uma semana, observe quando você toma decisões pensando no que os outros vão achar, não para se julgar, para ter dados. Anote mentalmente, ou em papel se preferir. A reunião onde você não deu sua opinião real,
a decisão que modificou para agradar alguém, o plano que adiou porque tinha medo da reação, o sentimento que suprimiu para manter a paz. Você não pode mudar um padrão que não enxerga. Etapa 2. Aplique a pergunta estoica. Toda vez que perceber o padrão acontecendo, faça uma pausa de 3 segundos e aplique a pergunta de Epicteto. Isso está no meu controle ou fora do meu controle? A opinião que a pessoa vai ter? Fora do seu controle. A ação que você vai tomar? No seu controle. Se eu agir de acordo com meus valores aqui, o que eu faria? Não o que a pessoa quer, não o que vai ser aprovado, o que está alinhado com quem você decidiu ser. Essa pergunta não elimina o desconforto de agir diferente do esperado, mas dá uma âncora, um ponto fixo quando a pressão social quer te mover. Etapa 3. Exponha-se à desaprovação deliberadamente. Essa é a etapa que poucos têm coragem de fazer e é a mais importante. A única forma de provar ao seu sistema nervoso que desaprovação não é perigosa é experimentar desaprovação e sobreviver. Dê uma opinião genuína em uma conversa onde você normalmente ficaria em silêncio. Tome uma decisão sem pedir validação de ninguém. Faça uma escolha que você sabe que vai gerar questionamentos e observe o que acontece. O que vai descobrir é que a desaprovação não te destrói, é desconfortável, pode gerar conflito, mas você sobrevive. E com o tempo, com repetição, a busca por aprovação perde poder. Não porque você se tornou uma pessoa diferente, mas porque você acumulou evidências de que pode existir sem ela. Se você chegou até aqui, quero que entenda algo com clareza. Independência interna não significa não se importar com ninguém. Não significa ignorar feedbacks. Não significa ser arrogante. Não significa tratar as opiniões alheias como irrelevantes. Significa ter um centro fixo, uma identidade que não precisa de confirmação externa para existir. Significa poder ouvir críticas sem se fragmentar, poder receber elogios sem se inflar, poder agir de acordo com seus valores mesmo quando ninguém concorda. Diógenes não era indiferente às pessoas. Ele as amava à sua maneira, desafiando, provocando, mostrando através da sua vida que era possível existir livremente. Mas ele não precisava delas para se sentir inteiro. Marco Aurélio ouvia conselhos de todos os lados, mas tomava suas decisões de dentro para fora, baseado em seus valores, não no que ia lhe render aprovação. Epicteto, que tinha tudo controlado por um dono, que não podia nem escolher onde ficava, encontrou liberdade total, porque ninguém podia controlar o que ele pensava, o que julgava, quem escolhia ser. Essa liberdade está disponível para você, agora, com a vida que você tem, não com a vida que vai ter. Não precisa de mais dinheiro, não precisa de mais status, não precisa que as pessoas certas te aprovem primeiro. Precisa decidir que sua existência não requer aprovação para ser válida. Apenas uma vez, com clareza. E então, agir a partir disso. Se este vídeo mudou algo na forma como você se vê, deixa um comentário com a palavra livre. Assim eu sei que você chegou até o final e me ajuda muito com o canal. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Conteúdo como esse toda semana. Até a próxima!